Salve pessoal! Então vamos contar aqui agora um pouco da nossa história. Enquanto isso eu vou me dirigindo lá pro açougue, tá? Eu vou estar indo lá para nossa casa, depois eu vou mostrar um pouco da nossa casa lá também, como que é o nosso trabalho. Mas antes eu vou na trajetória aqui, eu vou contando um pouco para vocês aí como que foi esse primeiro ano de casa e lógico, antes até da abertura da casa. Como que a gente foi trabalhando ali no projeto, na inauguração e também daí depois no trabalho de um ano da nossa casa. Perfeito, pessoal? A nossa casa, ela veio aí, né, de uma vontade minha de mudar de ramo. Eu sou Rafael, sou proprietário da Casa de Carnes Corte Nobre, né, como já havia falado no vídeo anterior, e eu trabalhava em outro ramo. Eu trabalhava no ramo de engenharia, pessoal. Engenharia, construção civil, tá? Então eu acabei trabalhando aí por anos, quase 10 anos aí, 9 anos e pouco, quase 10 anos eu trabalhei nessa área. E com isso, né, quando teve um momento aí de crise, um momento aí de encolhimento desse mercado, foi um dos mercados que mais teve impacto quando a gente teve a crise no nosso país. Eu tive uma vontade de mudar de ramo, né? Natural, porque você se vê ali passando por circunstâncias que não são agradáveis, né? Dentro do mercado que está em encolhimento, e daí você fala, puxa, para onde que eu vou? Para o que eu faço da minha vida? Aí eu já tinha, pessoal, um grande interesse por esse mundo da carne, porque eu era a pessoa que sempre fazia os churrascos da minha família, eu é que organizava os eventos entre amigos também e fazia os churrascos entre amigos, então eu já tinha um certo carinho por essa área, né? E foi dali que me iniciou a vontade de abrir uma casa de carnes. Lógico que não só isso, né? Eu também fui avaliando aonde que eu poderia abrir uma casa de carnes. Eu tinha já, né, imóveis da família que eram da região aonde eu abri a minha casa. Então isso também foi interessante, porque daí eu já saio com um custo fixo reduzido. Então também outros fatores me levaram também a abrir. Mas o grande fator mesmo, o fator ponderante aí para eu poder abrir foi justamente a vontade, esse carinho que eu já tinha por essa área, e foi quando eu resolvi me inteirar do assunto. Quando eu fui buscar, pessoal, esse material e tudo, né? Então lá em 2017, né, quando eu fui começar o projeto lá em meados de 2017, em janeiro, fevereiro desse ano, eu comecei a buscar material, eu comecei a ir a fundo nessa área aí para tentar buscar informações para embasar a minha abertura, né? Com isso, pessoal, eu tive grande dificuldade em encontrar material. Realmente não existe praticamente nada de material escrito, né, a respeito desse assunto. Tem pouquíssimos materiais aí do Senac, alguma coisa governamental aí, mas que é bem por cima mesmo, não é algo que realmente ajuda muito, sabe, pessoal? Então eu tive que ir para o mercado mesmo para conhecer. Eu tive que conhecer casas de carnes, pessoal, no Brasilzão afora. Eu peguei, fui para São Paulo, conheci boutiques de carne lá em São Paulo, viajei para Minas Gerais também, conheci outras casas em Minas. Então assim, eu viajei realmente e conversei aí nessas viagens com pessoas que eram proprietárias de casa de carne. E nessas conversas eu fui pegando o feeling da coisa, né? Como que acontecia, como que não acontecia, e cada um foi me passando experiências. Cada um foi me passando algumas experiências deles, lógico, experiências muito breves, mas foram fundamentais para que eu fosse juntando as peças e formatando aí como que seria a nossa casa. Pessoal, eu demorei de 2017, de começo de janeiro, fevereiro de 2017, eu fui abrir a casa, quando eu decidi mesmo, eu vou abrir a casa e fazer a abertura da casa, o lançamento dela, só em agosto desse mesmo ano. Foi no dia 2 de agosto desse mesmo ano que eu fiz o lançamento da nossa casa, a abertura dela, onde eu fiz o evento de inauguração dela. Então, foi uma trajetória aí de uns 8, 9 meses de trabalho árduo, porque eu tive que fazer muita pesquisa e, além do que, em conjunto, trabalhar com toda a parte da obra, arquitetura, o projeto, né, da casa. Então foi bem trabalhoso esse período aí, mas também
fundamental para que se tivesse um bom resultado. Então, pessoal, o que que eu fiz? Eu peguei e voltando lá aquela parte que eu estava falando que eu fui fazer pesquisa de mercado mesmo, em outras regiões, eu acabei descobrindo que era um mundo muito além do que eu imaginava. Porque eu imaginava uma boutique de carnes, fazer os temperos, fazer alguma coisinha ou outra ali, mas, pessoal, é muito mais abrangente. O mercado da carne, o serviço que você pode prestar em volta desse ramo é muito grande, pessoal. E é aí que está a grande chave de tudo, né? Então você não é só vender carne, é prestar serviços em volta dela. E foi nessa conversa com essas outras casas de carne que eu fui percebendo que cada um tinha um detalhezinho. Eu presto serviço assim, aí eu tenho mais um servicinho extra que é se o cara quiser um temperinho a mais, se o cara quiser um corte diferenciado, se o cara quiser um evento, eu vou lá e proporciono para ele. Então foi todo nesses detalhes, nesse conjunto da ópera aí, nesse montar de quebra-cabeça, que eu fui elaborando o meu projeto e fui construindo a nossa casa ao longo desses 8 meses. Em 2 de agosto de 2017 foi a inauguração, pessoal, da casa. Como que eu fiz essa inauguração? Eu abri uma semana antes a casa, tá? Eu não fiz um estardalhaço já na primeira semana. Eu simplesmente abri a casa e deixei a operação rolar. Por quê? Porque eu não tinha uma equipe ainda formada, né, pessoal? Então eu tinha que formar uma equipe, eu tinha que posicionar eles nos seus devidos lugares, rodar as primeiras operações, colocar o sistema para operar, né? Então o sistema que eu digo é o sistema gestor da casa, né? Então eu tive que colocar o sisteminha para operar, ver se todos os refrigeradores estavam funcionando perfeitamente, se todas as balanças estavam funcionando perfeitamente. Com isso eu ganhei aí, vamos dizer assim, uma sustentação para conseguir fazer o lançamento. Então eu fui lá, criei uma semana antes, eu fiz todo um trabalho de preparo mesmo da nossa casa, abri quietinho, abri as portas, as primeiras pessoas foram entrando na casa, foram conhecendo a casa e realmente, pessoal, já de primeira eles se impressionaram com a estrutura da casa. Então eles já olharam assim que a gente abriu uma casa com uma arquitetura diferente, que já era de bom gosto, assim, sabe? A nossa arquitetura trazia conforto e aconchego para quem entrava ali dentro da casa, e também foi um fator já preponderante para que já se começasse aí um sucesso da nossa casa. Porque esse primeiro passo, a hora que a pessoa coloca o pé lá dentro, você não tem que falar nada, a pessoa só tem que olhar e tem que se encantar. Tá? Então também isso daí é fundamental. Eu vou estar falando também nos nossos cursos lá quanto a isso, valores de investimento, tá, pessoal? Para quem quer investir numa casa de carnes, saber quanto que você precisa ter de recurso mínimo aí para você estar investindo na tua casa. Eu digo isso porque assim, pessoal, você consegue até investir, abrir casas de carnes com menos dinheiro, entendeu? Às vezes você vai lá, investe menos, abre a casa e vê se vai tocar, mas aí não fica aquele negócio atraente, bonito, né? E daí acaba não fidelizando teu cliente, não impressionando ele e já começa a deixar a desejar. Então, o que eu vou mostrar ali para vocês de valor de investimento é justamente o que eu acho que seja o mínimo viável. E também vou mostrar para vocês como reduzir os custos. Por quê? Porque se você sair comprando tudo novo, tudo do zero, você, lógico, vai gastar muito mais. Então eu vou dar dicas ali do que você pode comprar novo, do que você pode comprar usado, né, que não tem problema, e tá aí reduzindo um pouco esses custos, e quais são os detalhes também de cada um desses equipamentos, para que você não invista de forma errada nos equipamentos também, e para você estar iniciando aí de forma correta, de forma a não ter prejuízo aí na sua casa. Depois dessa primeira semana aí que a gente fez o preparo de toda a nossa equipe e o preparo, né, de toda a nossa estrutura, nós criamos um evento de lançamento da nossa casa. Esse evento de lançamento, pessoal, foi fundamental para que nós levássemos o nosso network inicial. O que é esse network inicial? Levasse toda a nossa rede de relacionamento pessoal. Então,
todas as pessoas que a gente já conhecia, né? Então as pessoas que já eram nossos amigos, nossos familiares, parentes, a gente acabou convidando eles para participar desse evento de inauguração, né? Que foi um sucesso, graças a Deus. Eles foram lá, eles conheceram a casa, também se impressionaram porque por mais que eles fossem amigos e parentes, muitos deles não sabiam e não tinham nem ideia de como que era o projeto, né? Então quando eles chegaram lá, eles também se impressionaram, olharam assim e falaram: nossa, Rafael, ficou lindo, o açougue tá muito bonito, parabéns, sucesso, né? E com isso, pessoal, eles abraçaram a causa da Corte Nobre. Por quê? Porque eles viram que, além de serem meus amigos, eles viram que o projeto realmente era interessante. Quando eles viram lá funcionando, que era um projeto bonito, a arquitetura da loja era bonita, que a maneira das pessoas tratarem, né, o atendimento dos açougueiros e do pessoal de atendimento era diferenciado, eles realmente se encantaram. E daí, pessoal, saíram já de cara indicando para várias pessoas. Então foi aí um primeiro passo nosso aí no início do nosso projeto, que foi a nossa inauguração, o evento de inauguração, onde a gente fez churrasco, colocou cerveja lá para o pessoal tomar chopp na frente do açougue lá e ficar conversando com os amigos. Então foi um dia muito bacana, um dia, né, como diz, registrado aí, que a gente até fez matéria num jornal e foi fantástico. O pessoal adorou o evento e com certeza repercutiu muito na região daí, né? Acabou tendo uma repercussão muito boa na região onde estava instalada a nossa casa e com certeza foi o fator preponderante para que conseguíssemos alcançar a nossa primeira meta. O que é a nossa primeira meta? Quando a gente abriu a nossa casa de carnes, nós já tínhamos em mente que a gente teria que alcançar um primeiro resultado, que seria um resultado que geraria estabilidade para nós. O que era essa primeira meta? Alcançar o ponto de equilíbrio da casa. Então, antes de a gente abrir a casa, a gente já levantou qual eram os nossos custos, todos os nossos custos fixos e variáveis, e descobrimos qual era o nosso ponto de equilíbrio. E com isso, nós tínhamos qual era o faturamento da casa que a gente tinha que alcançar para conseguir alcançar esse ponto de equilíbrio, e que nós conseguimos alcançar, pessoal, com 3 meses de casa. Então, com 3 meses de casa, a gente já conseguiu alcançar a primeira meta da nossa casa, o que já nos deixou muito tranquilo. Por quê? Porque dali em diante a gente já não precisava tanto aportar na casa para manter a casa aberta. Então, além daquele investimento inicial, a gente bem sabe que tem que ter um capital de giro, pessoal. Tem que ter um capital de giro, onde a gente compra as mercadorias, revende, até receber, porque a gente recebe em cartões de crédito, até você receber, você tem um prazinho ali, então você tem que ter um capital de giro, e a gente também vai falar no nosso curso a respeito desse capital de giro, qual é um valor aí viável, inicial para você ter de capital de giro, e também, pessoal, o save, né? Um capital ali que você vai deixar ele guardado também, que é para quê, pessoal? Para caso aconteça alguma coisa de errado nesses primeiros meses. Por quê? Porque você ainda é novo, você está sem experiência, você está começando o teu negócio e existe o risco de acontecerem erros, pessoal. Erros na manipulação da carne, erros do faturamento não alcançar o ponto de equilíbrio já de cara e você tem que aportar dentro da casa para manter ela aberta, e o bom funcionamento da casa sem que o teu cliente perceba que você não alcançou ainda o ponto de equilíbrio, porque o teu cliente, ele não pode sentir nada dos teus erros, tá? Você tem que, de certa forma, blindar ele disso. Você não pode levar o teu problema para ele, entendeu? Você tem que deixar ele confortável, você tem que deixar ele seguro de que você vai prestar um bom serviço para ele, confiante de que você vai ser um cara que vai ficar ali por muitos anos e que ele vai poder contar com você. Então você tem que passar toda essa segurança para ele, e para você ter essa segurança, você tem que ter esse save aí, esse capital para aportar na casa caso ocorram problemas, tá? Então, espera aí só um pouquinho que tá um sol aqui no meu rosto aqui, deixa eu sair daqui. Então, pessoal, conseguimos alcançar aí essa primeira meta, foi fundamental esse evento de inauguração. Com isso, pessoal, fomos
para a segunda meta. Nós conseguimos alcançar a primeira, nós estávamos tranquilos já quanto à questão de não precisar tanto aportar na casa para manter ela de pé, né? E conseguimos aí pensar em qual seria a nossa segunda meta. A segunda meta da nossa casa, pessoal, foi a fidelização dos nossos clientes. Por quê? Porque não adiantava nada a gente chegar lá, fazer todo aquele estardalhaço inicial, né? Então trabalhar ali todo esse serviço inicial, montar aquela estrutura bonita, aquele negócio assim aconchegante. No primeiro momento as pessoas irem lá, né, olharem a nossa casa, sentirem os primeiros atendimentos, e daí a gente pecar nisso e acabar perdendo o cliente. Então às vezes o cliente vai lá a primeira vez, olha, bonito tudo, né, foi lá, gostou, daí na segunda vez que ele vai lá, ele já não gosta, alguma coisa a gente vai lá e dá uma pecada no serviço, no atendimento, e daí ele já vai falar, não vou mais lá, já na inauguração estava bacana, mas já depois não ficou tudo aquilo. Então a gente teve que trabalhar, pessoal, como nós íamos fidelizar o nosso cliente. Então a gente foi, pessoal, ao longo de uns 6 meses aí, foi um trabalho já um pouco mais árduo, né? Então a gente teve dificuldades nesse começo em trabalhar quais eram os pontos que nós estávamos pecando, pessoal. Que lógico, nem tudo é um mar de rosas, né? A gente não pode achar que a gente é perfeito, né? Então os erros ocorreram, lógico, mas a gente tem que ter discernimento e ter rapidez em detectar quais são os erros. Então a gente percebe esses erros e vai ali pontuando eles e ver como que você pode corrigir aquilo, né? Como é que você pode, tô errando aqui, como é que eu posso minimizar esse erro? Então a gente foi trabalhando mês a mês em sanar todos esses problemas iniciais da nossa casa, e com 8 meses, né, de casa, com 9 meses de casa, 6 meses após, a gente já percebia, pessoal, que estava tendo recorrência, que o pessoal estava voltando. Então as donas de casa ali, das carnes do dia a dia, estavam voltando quase que todo dia pegar carninha fresca no nosso balcão. O pessoal de final de semana de churrasco, volta e meia voltava nos finais de semana ali para fazer aquele churrascão com a turma, e já tinha muita recomendação. Nesses 6 meses teve um estouro, pessoal, um estouro de recomendação nossa na internet, pessoal falando bem da gente, falando que tava perfeito o atendimento, muita gente elogiando. Então assim, com 9 meses de casa, com 9 meses de casa a gente já percebeu que nós estávamos alcançando a recorrência, pessoal. O pessoal voltando lá na nossa casa, e isso trazia mais uma tranquilidade para nós, porque é isso que garante a sustentação da casa a longo prazo. Então não adianta você ir lá fazer um estardalhaço de começo, coisa mais linda, e daí depois perder, vamos dizer assim, o fôlego, né? Já logo na sequência, queimar a largada, vamos dizer assim, né? Queimar a largada e daí acabar logo após perdendo o embalo e daí deixando a casa morrer. Então é o que acontece com muita gente também. Às vezes abre a casa, dá aquele estrondo no começo e depois morre, né? Porque deixa perder o fôlego. Então não pode, pessoal. Tem que trabalhar, saber alcançar a segunda meta, que é essa meta da fidelização, que a gente também vai mostrar dentro do nosso curso, passo a passo, como foi feito esse trabalho e como que nós alcançamos esse resultado. Com 9 meses a gente já estava mais tranquilo ainda, por conta desse trabalho já alcançar bons resultados. E daí a gente pensou assim que a gente tinha que sair um pouco, que é a grande estrela aí, vamos dizer assim, de qualquer negócio, sair um pouco da guerra de preços, pessoal. Então assim, na nossa região existiam outras casas de carnes e a gente estava ali ainda muito naquele, se preocupando com o preço do concorrente, e que a gente tinha que manter a tabela muito próxima da dele, mas que a tabela dele não possibilitava a gente comprar as carnes de qualidade que a gente queria servir para os nossos clientes. Então a gente percebeu que a gente tinha que fazer um trabalho diferenciado. A gente tinha que mudar a forma de pensar da nossa equipe, né? Então a gente percebeu que a terceira meta da nossa casa era como transformar os nossos clientes em fãs, né? Então a gente tinha que alcançar um nível ali de clientela que seriam os nossos fãs. Eles iam falar muito bem da gente, a gente ia ser assim, tipo, o prestador de serviço da carne
infalível dele. Ele é amante da carne e ele ama a corte nobre para essas pessoas. Então a gente percebeu que a gente tinha que trabalhar com a nossa equipe de forma diferenciada a alcançar esses fãs. E foi aí, pessoal, que a gente começou um outro trabalho, né, que foram os trabalhos de comunicação da nossa casa, aonde a gente conseguiu alavancar, pessoal, muito mais pessoas a virem conhecer. Então a gente acabou criando mais oportunidades para a nossa casa, e além do que, aquelas pessoas que já estavam conosco começaram a se transformar em fãs da nossa casa, porque eles começaram a entender que nós éramos autoridade no assunto. Então, pessoal, esse é um terceiro trabalho que é fundamental para você conseguir um bom resultado, e também a gente vai mostrar para você como fazer isso acontecer aí na sua casa, tá? Então, você que vai abrir a sua casa ou você que já tem, nos dois cursos a gente vai estar mostrando para vocês, essa que é a grande estrela do nosso curso, como transformar os seus clientes em fãs. E daí, pessoal, quando você consegue romper essa barreira, aí você pode mudar a tua tabela de preço, que não faz a mínima diferença. As pessoas vão continuar comprando de você, porque você virou a autoridade, você virou referência no assunto. Então eles não confiam mais em comprar em outras casas, mesmo com o preço mais baixo, porque eles não têm a mesma confiança nessas casas que tem em você. E eles preferem pagar um pouco a mais, mas ter garantia do que estão comendo. Eles querem segurança no que estão comendo. Então, pessoal, esse é o ponto-chave de qualquer negócio. E foi aí, logo depois de uns 3 meses de casa, que a gente conseguiu já também alcançar essa etapa dos fãs, né? Foi 3 meses de casa aí que a gente alcançou já um bom resultado aí dos fãs. Completamos praticamente 1 ano de casa, e o nosso evento de 1 ano, pessoal, foi formidável também. Teve banda, teve todo esse pessoal que virou fã da nossa casa participando do nosso evento. Foi fantástico. E eu quero também estar compartilhando com vocês, mostrando posteriormente como que foi esse trabalho aí dentro da nossa casa. E é por isso, pessoal, contando aí um pouco da trajetória da nossa casa, é por isso que eu decidi criar um nosso curso. Porque realmente, aqui em Curitiba, pelo menos, nós tivemos uma trajetória de uma ascensão muito rápida, né? Nós tivemos uma ascensão muito rápida. Em 1 ano e pouquinho a gente alcançou ótimos resultados, nos posicionamos lado a lado com as maiores e melhores casas de carne de Curitiba, né? E a gente quer mostrar para vocês como que a gente fez isso e como que você pode estar fazendo aí na sua região, como é que você pode estar alcançando esses resultados e alavancando a sua casa aí, a ponto de todo mundo te reconhecer e te tratar como autoridade no mundo da carne. Beleza, pessoal? Então agora no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o curso, para que você que se interessou, para você que ouviu um pouco da nossa história e se interessou pelo resultado que a gente alcançou, você escuta aí um pouco das pautas do nosso curso, né? Quais serão as pautas, e se te interessa, aí tá adquirindo aí um deles, né? Ou se é para você abrir a sua casa de carnes do zero, ou se você quer mudar a maneira de gerir a sua casa. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço e vamos lá. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as pautas dos nossos cursos. Aquele abraço, até mais, fui!